Sementes de Deus. Uma experiência simples de meditação para alimentar uma vida nova. Bem-vindo a esta quinta meditação da série Como Desfrutar Cada Dia de Sua Vida. Sou o Padre Rodrigo, do Instituto Católico de Liderança em São Paulo, e quero nesta meditação refletir com você numa pergunta que muita gente me faz sobre a fé católica. Por que tantos cristãos perderam a alegria? Se Cristo nos salvou e Deus está sempre conosco, por que muitos cristãos vivem como se nada disso tivesse acontecido? Vivem angustiados e preocupados até por coisas pequenas. A pergunta não é ociosa. Ao final, o que está em jogo é por que quem ama a Deus e segue seu caminho, muitas vezes não encontra um caminho de felicidade. Onde está a bem-aventurança prometida por Jesus? Ao início da conversão, muitas pessoas que encontram a Deus na sua vida vivem um período de paz, de felicidade e de realização, mas pouco a pouco vão perdendo essa alegria inicial. Depois de algum tempo, se dão conta de que a vida segue tendo circunstâncias boas e ruins, e o gozo e o entusiasmo vão desaparecendo. Conheço muitas pessoas que não são felizes com sua vida apesar de acreditar em Deus e tentar de seguir fielmente seu caminho. A resposta a essa pergunta tem que ver, desde logo, com a promessa que Jesus nos fez. Ele não nos prometeu uma bem-aventurança nesta vida, mas na vida eterna. Porém, também é preciso dizer que a vida com Deus e a confiança nessa promessa da vida futura é uma fonte inesgotável de paz e felicidade. O que acontece é que na vida existem muitas sanguessugas, poderíamos dizer, da alegria. Ou seja, armadilhas nas quais nós caímos e que nos roubam a alegria do dia a dia. Paulo diz no capítulo 3 da carta aos Filipenses: "Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós." Paulo está preocupado pela felicidade dos filipenses. Ele não se incomoda de escrever e dar-lhes alguns conselhos para que sejam felizes. Vejamos quais são esses conselhos que Paulo dá aos cristãos de Filipos. Quais são esses sanguessugas da alegria segundo São Paulo? Em primeiro lugar, acho que nós temos que aprender a resistir à atitude legalista. No capítulo 3, Paulo começa dizendo: "Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão." De que está falando Paulo? A menção à circuncisão nos dá a chave. Paulo está falando da atitude legalista de alguns judeus de sua época. Eles opinavam que os cristãos deviam seguir todas as leis judaicas, todas as prescrições que tinham inventado os fariseus por gerações. Essa mentalidade legalista rouba a alegria. Também hoje existem muitos cristãos que se deixam arrastrar por um legalismo. Acham que a fé consiste em cumprir rituais, fazer certas orações, observar regras e tradições, etc. Essas coisas não são necessariamente ruins, mas quando elas substituem nosso relacionamento pessoal com Jesus, elas deixam de ser boas. Em troca de focar nas coisas que Deus fez por nós, focamos no que nós devemos fazer por Deus. A vida perde cada vez mais espontaneidade. Os padrões parecem ser cada vez mais altos e, ao final, essa sutil mudança de foco termina sufocando a capacidade de amar. Se converte em uma camisa de força. Nosso relacionamento com Deus se converte em uma lista de coisas que tenho que fazer. Por isso, Paulo adverte aos filipenses: "Guardai-vos da circuncisão", ou seja, guardai-vos dos legalistas. A chave da alegria é viver cada dia por graça de Deus, descobrir quanto Ele nos ama, entender que tudo Ele o faz em nós por meio da graça e não precisamos conquistá-lo, fazer um enorme esforço. Apenas precisamos aprender a confiar em Ele e abandonar-nos nas suas mãos. Paulo coloca sua própria vida como exemplo. Paulo, antes da conversão, foi um legalista de primeira divisão. Mas isso não lhe deu a felicidade. Escutemos suas próprias palavras. "Se algum outro acha que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel,
da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Paulo está escrevendo com a mão no coração. Dessas linhas podemos aprender 5 formas de cair no legalismo. A primeira, a confiança nos ritos externos. Paulo começa dizendo que foi circuncidado ao 8º dia, que era o rito de iniciação judaico. Hoje pode acontecer algo parecido. Sou cristiano porque fui batizado, porque fiz a comunhão, porque casei numa igreja. Isso não basta. Isso são apenas gestos e ritos externos se não os vivo com fé cada dia de minha vida. O segundo jeito de cair no legalismo é a confiança nos títulos humanos. Paulo continua dizendo, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Paulo, antes de sua conversão, confiava nos títulos, na ascendência de sua família, que era descendente do primeiro rei de Israel, Saul. Também eu escuto muito dizer, padre, minha mãe era muito católica, minha família, minha avó nos ensinava o catecismo, etc. De nada serve ter parentes santos. Cada deve ganhar seus próprios méritos diante de Deus. De nada servem os títulos. Uma terceira forma de cair no legalismo é confiar na instituição. Paulo diz, eu sou hebreu, filho de hebreus. Paulo achava, antes de sua conversão, que era justo e agradável a Deus só pelo fato de pertencer ao povo judaico. Do mesmo jeito, ser cristão não é simplesmente comprar uma membresia ou uma confiança superficial de pertencer à Igreja Católica. A verdadeira vida espiritual é um relacionamento pessoal com Cristo, uma autêntica intimidade com Ele, um abandono na sua bondade. Em quarto lugar, podemos confiar demais nas regras. Paulo continua dizendo, segundo a lei, eu era fariseu. Hoje, quando nós escutamos a palavra fariseu, pensamos que é sinônimo de hipócrita. Mas no tempo de Paulo, os fariseus eram uma elite de judeus muito exigentes e fiéis à lei de Moisés. Num esforço por ser fiéis a essa lei, converteram os 10 mandamentos de Moisés em 619 regras com aplicações cada vez mais detalhadas para todas as circunstâncias da vida. Era um legalismo extremo. Eram os profissionais das normas e das regras. Também nós devemos cuidar esse tipo de legalismo. Finalmente caímos no legalismo quando confiamos na reputação. Paulo termina o parágrafo dizendo, segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ele se considerava santo porque cumpria um monte de regras e tradições. Hoje também eu encontro muita gente que se sente muito santo ou santa porque leem a Bíblia, porque rezam novenas ou porque vão à igreja. Atenção! Não estou dizendo que essas coisas sejam más, só digo que não podemos confiar que somos irrepreensíveis diante de Deus, como dizia São Paulo, porque fazemos isto ou aquilo. Se fazemos tudo isso, é para corresponder ao amor de Deus, não para tentar ganhar a Deus ou comprar o céu. Apenas a confiança, o amor e o abandono em Deus são o caminho da verdadeira proximidade de Deus. Portanto, temos que fugir do legalismo. Era um grande perigo no tempo de Jesus, algo que ele criticou duramente aos fariseus e segue sendo também um grande perigo para nós. Lembre, a verdadeira religião consiste em um relacionamento pessoal com Jesus. Um amor vivido na confiança e no abandono total à sua bondade. Não em cumprir conjunto de regras ou tradições. Essas coisas são boas quando nos ajudam a amar mais a Deus. A igreja, inclusive, estabelece um mínimo de normas, como, por exemplo, assistir todos os domingos à missa, confessar pelo menos uma vez por ano, etc. Mas faz isso para nos ajudar a construir um relacionamento com Deus, não para substituí-lo. Mas o legalismo é apenas a primeira das armadilhas que podem roubar nossa alegria. Na próxima meditação, continuaremos aprofundando o tema. Que Deus te abençoe.